As mulheres chegaram depois no cordel, né? Não, isso aqui é paraguaio. A literatura de cordel é como nós a conhecemos hoje, esses folhetinhos em tamanho de mais ou menos 11 por 16. Aqui assim, a quartinha, olha lá, a quartinha. As mulheres do cordel, elas ainda têm poucos espaços nas feiras, ela tem poucos espaços para apresentações. O cordel me leva além. Você imagina nesse mundo de nordestinos, né? Homens valentes. Uma índia escrever em cordel. Eu nunca tinha lido história de mulheres negras em nenhum lugar. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer por esse momento, agradecer a presença de vocês e dizer que eu também estou muito feliz de poder estar aqui. Boa tarde, vamos apresentar um pouco aqui o lugar onde a Aurita foi criada. Tem muito mato, está um pouco esquecido. Mostrar um pouco da nossa cultura, que não é minha, é do povo Tabajara, né? O povo Tabajara hoje no Nordeste é um povo que hoje está em 3 estados, Ceará, Paraíba e Piauí. Aqui era o roçado, onde a gente plantava, onde a Aurita foi educada, onde a Aurita aprendeu muitas coisas que ela sabe hoje. Pegou na enxada também, viu? Aqui tem muitas histórias, muitas lembranças boas para serem contadas. Tem 9 anos que eu estou em São Paulo. Ainda estou me acostumando. Escrevo desde criança, pois precisava aprender que para escrever cordel não é só rima fazer, além de versificar, clássico ou popular, tem que regras a obedecer. Para quem nasce numa aldeia e nunca saiu para a cidade grande e de repente cai logo em São Paulo. Vejam como é importante a leitura praticar, exercita nossa mente, aprende a se colocar, defende os nossos direitos sem risco de preconceitos na hora de se expressar. Eu perguntei para minha avó se era legal eu escrever a minha história. E ela só fez sinal balançando com a cabeça que sim. Quando ela era desse tamanho, ela já sabia dançar toda dança. Eu toda empolgada, escrevi. E depois, 2 noites, escrevendo, fui mostrar para minha avó. Ela ouviu atentamente. Aí depois me disse: minha neta, deixa para você escrever a sua história depois do seu casamento. Ai, como eu fiquei decepcionada. Eu não tinha nem 10 anos ainda. E então se passaram 14 anos. Aí me separei. Aí vim embora para São Paulo. Agora eu vou escrever a minha história. Quando esse livro ficou pronto, e agora eu quero ir pro Ceará só para mostrar o livro para minha avó. Ela lá só com aquele olhinho dela. Horas ela fazia assim, horas ela fazia assim, horas ela só batia com a bengala no chão. Eu olhava para ela, continuava lendo. Terminei. E aí, vó? Tá pouco. Quando você envelhecer, escreva o próximo. Vó! Aí o que a mãe acha dessa evolução dela? Tudo que ela conquistou hoje já. Tô achando que tá bom, né? Sendo por a sorte dela, gente, tá muito bom. A vida lá no Nordeste não se vive com fineza. Não tem aperreio de nada, alguns chamam de pobreza, mas se exibe no Facebook nas praias de Fortaleza. E dentro do movimento indígena, não tinha nenhuma mulher no cordel. No Nordeste, nem por onde eu andei, não conheci nenhuma mulher na literatura de cordel. Então isso me impulsionava
a querer publicar alguma coisa. No silêncio visito sempre o meu mundo espiritual, buscando dentro de mim sabedoria ancestral, a flechada disfarçando com meu maracá dançando em volta de um ritual. Sempre tive facilidade de escrever na rima. Então eu pensei, vai ser uma forma muito fácil de contar a minha história, contar a história do meu povo, falar sobre a cultura do povo tabajara em literatura de cordel. E foi aí que nasceram as primeiras publicações. Vamos chegando, hein? É queijo, farinha e rapadura, hein? Carne de sol, baião de dois, sarapatel. São delícias aqui da Feira de São Cristóvão que fazem com que a gente se sinta no Nordeste, em plena cidade do Rio de Janeiro. Mas o gosto bom de lá também está gravado nas estilogravuras da literatura de cordel. E é você que mulher fugida não paga, só o marido. Pega ele aí. Aí essa bolsa tá maravilhosa. No início havia as mulheres cantadoras, mas eram mulheres repudiadas pela sociedade, mais ou menos, entende? Eram mulheres que estavam no meio dos repentistas, elas eram repentistas. Então era aquela mulher que a sociedade não reconhecia. Não há nem muito registro dessas primeiras mulheres. A primeira mulher cordelista foi Maria das Neves Batista Pimentel, filha de Francisco das Chagas Batista, uma família toda de repentistas e de poetas de cordel. Ela publicou o seu primeiro folheto em 1938. O folheto chama-se O Violino do Diabo ou O Valor da Honestidade. Mas ela se assinava com o nome de homem. Ela assinava o cordel dela como Altino Alagoano. E o pai dela tinha uma tipografia, uma pequena gráfica, que imprimia folhetos dele e de outros tantos poetas. E ela podia fazer esse folheto e assinar o seu folheto. Mas um dia ela comenta com o marido dela e diz assim, eu não vou publicar o folheto, eu não vou assinar o meu folheto, porque ninguém compra folheto de mulher. Ninguém acharia normal, naquele tempo, uma mulher chamada Maria das Neves comprar na feira ou em algum lugar um cordel assinado por uma mulher. Ela trata toda essa questão que o masculino coloca. Trabalha essa coisa da mulher, o bem e o mal, a megera, a princesa, a boazinha, a dona de casa, zeladora do lar e do marido. As mulheres personagens no cordel sempre obedeceram a todos os clichês que existem dentro da sociedade. Ou é aquela esposa nobre, altruísta, que se sacrifica pelo marido, honesta, trabalhadora, criadora dos filhos, mas que muitas vezes nos romances é vítima de traições, invejas, infidelidades, perseguições, mas ela suporta tudo por amor ao marido. Ou então é a mulher fatal, a destruidora de lares. Lá dentro do folheto existe uma coisa que você percebe, um viezinho pequeno, revolucionário, que é um personagem que é travestido de homem para acompanhar o pai que tocava numa banda e a mãe morreu e ele não tinha com quem deixar. Maria, já não tens mãe para com ela ficar. Quero vestir-te de homem, ensinar-te a tocar. Só assim, quando eu sair, poderás me acompanhar. Maria, por Mariano, seu lindo nome trocou, e vestida de rapaz, a seu pai acompanhou, dedicando-se à música, o violino abraçou. Ele não podia levar aquela filha numa banda só de homens, porque era coisa do homem. O mundo do cordel é um mundo de homens. Gerações foram surgindo de garotos que já liam cordel desde pequeno e foram se formando e com 20, 25 anos já estavam escrevendo também. E criou-se essa indústria que eles dizem até que quando morreu o presidente Getúlio Vargas, o folheto com a morte de Getúlio Vargas vendeu 1 milhão de exemplares. E essa indústria tem mais de 100, talvez 120 anos de idade e foi criada pelos próprios nordestinos, sertanejos migrados para o Recife, como Leandro Gomes de Barros, Francisco das Chagas Batista, João Martins de Ataíde e outros radicados no Recife que criaram essa indústria poética que possibilita a eles ser o que Carlos Drummond de Andrade falou uma vez, os únicos poetas brasileiros que já viveram de poesia. Compraram sua casa com poesia, educaram seus filhos com poesia. A partir da década de 70 começaram a surgir as publicações de mulheres, né?
e de romances de mulheres, porque as primeiras publicações chama-se romance. No princípio eram tipografias rudimentares. A primeira tipografia foi instalada no Pará, chamava-se Guajarina. E por que no Pará? Porque havia uma leva de imigrantes nordestinos. Eles levam seus folhetos para amenizar a saudade e produzem. E aí, com a produção, criam-se tipografias. Eu vim para o Rio em 72. Mas por que o cordel e por que os versos? É porque a saudade era tanta que eu só pensava no Ceará. E eu não tinha quase ninguém para conversar, não tinha. E toda a saudade que eu sentia, tudo que eu me lembrava de lá, eu fazia versos. Então, é tanto que meus primeiros cordéis, eles são muito falando das coisas, os jumentos do Maurício, o forró de Zeca. Eram aquelas coisas que eu tinha deixado lá, que eu acho até que eu enfeitava mais, eu botava mais bonito do que o que era lá, porque era a saudade que eu sentia. Tu pagar e eu te pago? Sim, senhora. Nós vemos hoje cidades grandes aqui do Brasil, cidades de 200 mil, 300 mil habitantes, que não têm uma livraria. Eu viajo pelo Brasil e eu encontro isso. Eu chego na cidade, vou dar uma volta com as pessoas que estão me recebendo, eu digo, vamos na livraria local, eu sempre brinco assim, vamos ver se tem livro meu, eu quero ver se a livraria daqui da cidade de vocês é boa, se tem algum livro meu para vender. Aí ele diz, a gente não tem livraria, a gente tem uma papelaria grande que lá no fundo tem um setor com algumas estantes que vende livros. Ele dizia assim, o cordel é o livro de quem não pode fazer livro, do ponto de vista do autor. E do ponto de vista do leitor, é o livro de quem não pode comprar livro. Mas comprava o cordel, porque o que são isso aqui? São 8 ou 16 páginas, isso custa R$1, R$2, R$1, todo mundo tem. Para você, o que o cordel tem de mais especial? É representar essa tradição, essa cultura que é milenar, né? E que se adaptou lá no Nordeste, que viaja para todos os lados, viajou, como se dizia antigamente, no lombo dos jumentos, e foi para a rádio, né? Chegou ao cinema, foi para o cinema. Nenhuma mídia terminou com a cultura da produção de literatura de cordel, porque a literatura de cordel entra em todas as mídias. Porque o verso é rimado, o verso é cadenciado, o verso tem aquela melodia, tem a sonoridade das rimas, e aquilo tem um processo encantatório que vai levando o ouvinte como se estivesse escutando uma melodia. Mesmo quando o cordel não é cantado, que a gente pode cantar também o cordel. Se o cabra não for bom, vai ficar atrapalhado. Escrever muita besteira, ficar desarticulado. Eu leio e pesquiso cordel há mais de 40 anos. E eu perguntava para aquele pessoal idoso do sertão, lá do interior, eu dizia, por que o senhor gosta de cordel? Ele dizia, porque a gente entende tudo. O cordel é minha vida. Eu rimo e metrifico tudo que eu vivi naquele sertão. E a cidade é Ipueiras, fica no Ceará, já é limite com o Piauí. É um sertãozão bonito, porque ele chega a ser um pouco pé de serra também. E é dali que eu tiro minhas histórias. Maria Sem Véu é um cordel que eu faço passando por muitas Marias, mas muito dessas Marias sou eu mesma. Eu sou Maria de Lourdes, sou Aragão e Catunda, é na gleba nordestina minha raiz mais profunda, minha alma não fraqueja, sou da linha sertaneja, do Ceará oriunda. O cordel é exigente, né? Não são os versos de matuto, não, ele tem métrica, rima e oração. Você tem que ter coerência naquilo que você escreve, princípio, meio e fim. Quem nasceu para ser Maria, jamais se acovardaria, para viver eu me alistei. Fui Maria sem vergonha no jardim daquele chão, a tal Maria teimosa em era de reinação. Tempos de felicidade, bem na flor da mocidade, das primícias e emoção. E a gente só via mais falar em homem, né, e pouco de mulher. Aí me veio na cabeça aquela coisa do cordel de saia. Por que não cordel de saia? A gente só via cordel de calça, cordel de homem. Mais recente, a gente começou a cantar só as cirandas, mas aí modificando essas cirandas
para que ela fosse encaixada no cordel. Sou Anilda Figueiredo, o cordel me leva além. Marco o passo da ciranda, que cordel no meio tem. Levo o cordel para a escola, pois a leitura faz bem. Começa cada uma se apresentando, né, que a gente diz assim: cirandeiro, cirandeiro, ó, eu vim declamar meu verso bonito como ele só. Cirandeiro, cirandeiro, ó, eu vim declamar meu verso bonito como ele só. Gente, essa flor é maior do que eu, meu sais. Aí. Se eu não tenho espaço, eu cavo espaço. Tá bom, já dá pro gasto. Dá. Fui convidada para frequentar a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E lá eu me apresentava declamando. A Santo Antônio pedi, com fé, um bom casamento. Parece que meu pedido já caiu no esquecimento. O desatento do santo se lixou para o meu pranto, nem ligou para o meu tormento. Até que eu fui convidada a ser membro dessa academia. Nós somos 40 poetas, né? E dos quais só 5 são mulheres. E isso é até uma boa notícia, porque se isso fosse 50 anos atrás, não ia ter nenhuma. Iam ser 40 membros homens, porque a literatura de cordel sempre foi um ambiente muito masculino, talvez por ter uma origem sertaneja, por ter uma origem rural, interiorana, onde a mulher tem sempre aquele papel meio recolhido, meio de ficar para trás. O lugar de mulher na cozinha, o lugar de homem é na sala, o homem sempre toma a frente de tudo. Pode ser selfie mesmo? Pode. Eu sou de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, interior do Ceará. Eu vim para cá por causa da minha carreira como escritora, porque aqui é onde acontece tudo, né, no Sudeste. Tia, substantivo feminino. Mulher, que é a melhor amiga de minha mãe, que dá aula de dança do ventre e gosta de beber cerveja, mas não gosta do bar que minha mãe frequenta. Meu pai e meu avô, eles são cordelistas, então eu cresci lendo literatura de cordel e também é cercada de estilogravura, eles também são estilogravadores. Jari de Arraes tem história, tem sangue de cordelista. O seu pai é Hammurabi, filho de Abraão Batista, e conhece esse universo, tem traquejo com o verso e bandeira feminista. Porque eu cresci lendo histórias sobre o Lampião e os grandes cabras e esses temas muito masculinos, entre aspas, ou não. E muitas coisas muito machistas e homofóbicas e muitas coisas com muito preconceito, com muito deboche contra os mesmos grupos. O folheto reflete somente o hábito social das pessoas de contar certo tipo de piada que muitas vezes é machista, mas aí eu desafio as minhas amigas feministas, façam piadas feministas também. Ah, eles estão aqui ridicularizando as mulheres. Eu digo, então vocês mulheres podem, sem dúvida alguma, fazer piadas e folhetos engraçados ridicularizando os homens que ridicularizam as mulheres. Eu acho que uma mulher escreve de uma forma diferente que o homem. Os dois têm qualidades. Mas eu acho que a mulher escreve de batom, o homem escreve de terno. Quer dizer, isso aí é uma figura de linguagem, é uma figura apenas. Mas é um olhar feminino sobre uma mesma realidade. Muitas vezes os cordelistas homens falam que as mulheres cordelistas escrevem um tipo diferente de cordel, mais delicado, mais sensível, o que é ridículo. É aquela coisa de botar o que as mulheres escrevem sempre na categoria do outro. Um tipo de literatura diferente que não é universal. A deles é universal, a das mulheres não, é a da florzinha. Varia muito essa questão de cordel escrito por homem, cordel escrito por mulher. Começa a ler uma reportagem numa revista ou num site, sem olhar quem é o autor. E eu vou lendo, por um processo quase que inconsciente, eu sempre imagino que é um homem que está escrevendo aquilo. E a pessoa vai falando, de repente aparece uma frase, aí eu digo, não foi um homem que escreveu isso. Então existem alguns detalhes que a gente percebe, eu não diria uma sensibilidade, mas um ponto de vista de mulher, uma coisa que só uma mulher se daria o trabalho de perceber e de registrar por escrito. Uma personagemzinha que é uma bailarina gorda, que não consegue que ninguém aceite ela na escola de dança. E aí toda a história dela gira em torno disso, ou sobre um cabelo cacheado que é mágico. Você pode simplesmente criar uma personagem mulher que faz algo muito legal, heróico,
Isso por si já é uma grande subversão no mundo cordelista, porque poucas foram as personagens mulheres que foram heróicas, como os grandes heróis do cordel. Eu acho muito lento ainda a evolução da mulher no cordel, mas conta com o meu total apoio dessa participação. Em 86 eu fui talvez um dos primeiros cordelistas que foi com a faixa dizendo no dia 8 de março pela promoção da mulher. Passei pelo centro do Rio todo com uma faixa, com minha esposa de um lado e do outro lado, eu segurando do outro lado. Eu acho sim que existe muito machismo, e inclusive na forma como as mulheres cordelistas são tratadas dentro do cenário do cordel no Brasil, né? Porque os eventos que acontecem de cordel, poucas são as mulheres convidadas. Foi a primeira vez que o cordel esteve ali no palco da Flip em lugar de igualdade com os outros gêneros literários. E eu me senti realmente tratada de forma igual, né? Não de forma fetichista ou folclórica. Antes os cordelistas frequentavam a Flip, nunca deixaram de frequentar. Frequentavam a praça pública da cidade, declamando seus versos, conversando com o público, mas dessa vez ela entrou na programação oficial, muito por conta do registro da literatura de cordel como patrimônio cultural do Brasil, em setembro de 2018. Até cortejo teve, eles declamando na praça pública e o público seguindo eles e acompanhando o movimento deles de declamação e de peleja. Eu acho que antigamente o cordel era muito machista, era muito tradicionalista, mas conservador. Mas hoje não, hoje eu acho que as mulheres estão mostrando seu trabalho com toda a desenvoltura, com toda a liberdade e estão sendo muito bem aceitas. Nunca vi nenhuma cena, nenhum comentário preconceituoso com relação ao trabalho das mulheres. Eu já participei de feiras que só tinha eu, cordelista, mulher, né? Então, teve assim meio que uma resistência da parte dos homens na mesa, para não ter lugar para os meus, sabe? Para os meus cordéis. A mulher fala de igual para igual com o homem, né, nesses folhetos de peleja. Se o machismo predominava no cordel de 50 anos atrás, pode ser que ele deixe de predominar se ele deixar de predominar na sociedade, que é o que a gente espera. Eu percebo que o preconceito contra mim, o maior mesmo, não é nem por conta de eu ser indígena. É por eu não gostar de homens. Então isso incomoda bastante, por ser uma escrita masculina, né? É muita coisa para eles digerirem. Então... Eu já li folhetos com viés preconceituosos, machistas. Por exemplo, o homem que não sabia namorar, ele não sabia assediar uma garota, ele não sabia cantar uma garota, ele acabou virando um pária na sociedade, ele foi ridicularizado. Esse é um exemplo. Tem um outro exemplo que dizia assim, a moça que virou cabra. Ela virou cabra porque deve ter tido alguma atitude não condizente com a condição feminina. Eu conheço esse cordel, a mulher que virou cabra animal, né? E conheço muitos outros parecidos também, que as mulheres são punidas por se comportarem de forma subversiva ou só não submissa. Eu separei aqui uns versos desta peleja, é a terceira peleja de José Costa Leite com Maria Quixabeira, a rainha das pelejas. Com a sua falsidade, a mulher sempre realça, anda vestida de calça para conquistar o brejeiro, se mulher fosse dinheiro, tinha muita nota falsa. O homem é desumano, não sabe amar a mulher, só faz aquilo que quer, tem um coração tirano. Quando entra pelo cano, o sofrer não é pequeno, vai beber pelo sereno, lá no bar ou no hotel, o amor do homem infiel é pior do que veneno. Porque a literatura antigamente não se questionava muito, não se falava machismo, sei lá, um século atrás, né? Os papéis eram aceitos de alguma forma. Então, se o homem escrevesse um folheto que falasse mal das mulheres, tudo bem, todo mundo aceitaria sem contestação. Kenga, substantivo feminino. 1.
mulher que tem as unhas muito compridas, que usa batom muito chamativo, que usa a cor vermelha, que anda batendo o salto como se fosse cavalo, que não vai nas reuniões de pais e mestres e que tem perfume muito doce ou muito forte ou usa muito perfume mesmo. Dois, mulher que, segundo minha mãe, pode ser qualquer uma. 3. O que minha mãe, de acordo com a boca do povo, parece ser. Eu acabei de receber uma coleção de 10 títulos de folhetos de cordel das mulheres que a história não contou. São poetisas falando de mulheres que não estão inseridas na cultura, né? Porque eram mulheres pobres, pretas. A gente tem outros bens que uma grande demanda que acontece é as gerações mais novas. De que maneira a gente pode ajudar a que as gerações mais jovens se interessem e continuem com a tradição. Quer dizer, então, que os cordéis substituem as bolinhas da árvore de Natal? Dependendo da criatividade de cada família. Então esse livro é uma obra que tem me deixado muito feliz. Tá vendendo bastante. Eu sou Maria Coragem, eu sou Maria Temente, sou Maria dos Remédios, sou fruto, flor, sou semente. Eu sou Maria do Céu, às vezes rasgando o véu para abrolhar diferente.